A palavra de Deus nos conta a história de Abraão. Deus chega para Abraão e Ele fala para Abraão: sai da tua terra. E aí depois novamente a palavra vem a Abraão e fala: sai da tua tenda, Abraão. Essas duas vezes que Deus fala com Abraão tem a ver com sair de um lugar. Não é interessante que eu e você, nós temos o hábito, a habilidade, a infelicidade de nos prendermos a lugares e a coisas que nos limitam. Nós temos esse hábito de nos prender a coisas que não são sonhos de Deus para mim e para a tua história. Coisas que são menores do que o que Deus tem para mim e para você. Nós temos esse hábito de ficar em alguns lugares que Deus está falando: eu tenho muito mais, eu tenho coisas muito mais incríveis. Mas você está preso a algumas coisas, e enquanto você não se libertar desses lugares, você não vai viver o novo de Deus, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque sonhos de Deus não são gerados na sua zona de conforto. Sonhos de Deus sempre são gerados em zona de fé, nunca em zona de conforto. Em que zona você tem vivido? Na zona de fé, aonde você acredita no sobrenatural, você acredita no romper de Deus, você acredita no impossível se tornando possível, ou você tem se acomodado com a zona de conforto? Porque tem sonho de Deus que a gente deixa de viver porque a gente está acostumado com o que a gente tem vivido até agora. Mas eu acredito nessa noite que Deus vai romper coisas na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro isso em fé, que coisas vão ser largadas, que coisas que te prendem, que te amarram, que te aprisionam, vão cair por terra nessa noite, e você vai marchar livre em direção ao futuro, aos sonhos, os planos que Deus tem para você. Então aí é onde você está, feche os seus olhos, vamos orar, convidar o Espírito Santo para fazer parte desse momento. Abre o seu coração aí onde você está. Pai, nós oramos abrindo os nossos corações, abrindo a nossa vida. Nós cremos que tem lugares que nós nos prendemos, mas nós não conseguimos nos soltar sozinhos. Nós precisamos da tua mão, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da tua graça, rompendo na nossa vida, fazendo o improvável, o impossível, o que está além da nossa capacidade, o que está além da nossa mão. Mas tu podes, ó Deus, nessa noite, assim como tu fizeste com Abraão, nos chamar para fora da nossa terra, nos chamar para fora, Pai, da nossa tenda, nos chamar para um lugar novo, o lugar dos sonhos de Deus, o lugar das coisas que o Senhor quer gerar na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Pai, os ciclos de prisão que o Senhor quer destruir, Pai, nós aceitamos tudo que o Senhor tem para nós, e nós rejeitamos todas as prisões, todas as cadeias, as algemas que tem nos prendido até aqui, no nome de Jesus. E a igreja diz amém, 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 glória a Deus. Aí onde você está, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo ali em Gênesis. Gênesis no capítulo 15, do versículo 1 em diante. É o primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. É depois do índice. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? A primeira coisa que Deus fala é: não tenha medo. Abraão já acha a primeira desculpa. A gente às vezes está olhando demais para a nossa tenda, enquanto Deus está falando: sai da tua tenda.
Para de olhar para a tua circunstância, para de olhar para os teus problemas, para de olhar para o que a tua vida tem sido até então, tem mais para você. Para de inventar desculpa, porque a sua vida continua da mesma maneira, porque eu tenho mais para você. Você apenas precisa sair do lugar onde você tem habitado por tempo demais. Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de tomar notas, e você gosta de títulos, o título da pregação de hoje é Conte as Estrelas. Conte as Estrelas. Abraão estava dentro de uma tenda, eles habitavam em tendas como essa, no Antigo Testamento. E aí Deus tem um encontro com ele enquanto ele está dentro de uma tenda. Para que serve uma tenda? Ela serve para conforto. É difícil você dormir no meio do mato, no meio de um deserto, sem ter algo ali que torne aquela experiência mais confortável. A tenda também serve para o cuidado. Ali você está longe dos animais que estão ao redor do deserto ou do ambiente na qual você está. Ou seja, a tenda serve para proteção também, para que você cuide de você mesmo. A tenda também é um lugar de referência, você sabe aonde você está. Aqui é fácil se achar, aqui eu conheço, aqui é o lugar onde eu habito, aqui é o lugar onde eu moro, aqui é o lugar que se tornou confortável. No meio de um mundo onde às vezes a gente não tem certeza de muita coisa, aqui pelo menos eu conheço. O problema é que dentro da tenda não dá para contar as estrelas. Às vezes a gente está aprisionado e os nossos sonhos começam a ficar do tamanho da nossa zona de conforto. O problema é que às vezes a gente orou tanto pela tenda, porque às vezes a tenda é um sonho nosso, mas não é um sonho de Deus. Tem gente aqui que você orou tanto pela sua tenda, você orou tanto para ter ela, você orou tanto para que Deus gerasse isso, fizesse isso acontecer, para que a tua empresa desse certo, para que você conseguisse passar naquela faculdade, você orou tanto para isso. E aquilo que era a bênção de Deus se tornou tenda de limitação na tua história. Sim, é bom, mas de dentro da tenda não dá para conter tudo o que Deus quer gerar na tua história. Deixa eu repetir para você. Tudo que Deus quer gerar na tua vida não cabe dentro daquela tenda. Ou seja, essa tenda é pequena demais para o tamanho dos sonhos de Deus, para a tua história, para a minha história, para as nossas vidas. É por isso que nós precisamos romper com as tendas. Porque a tenda pode ter servido até agora, mas ela está te limitando de chegar onde Deus quer que você chegue. Ou seja, tem lugares que são bons, nem sempre a tenda é negativa. Nem sempre a tenda é algo ruim, mas às vezes está servindo como limitação para o que Deus quer gerar na nossa vida. Porque existe muito mais lá fora da tenda do que existe dentro dela. Deus não consegue realizar sonho dentro da tenda, porque não tem espaço para o que Deus quer gerar lá dentro. Lugares, às vezes, que foram bênção para nós, se tornaram lugares que têm nos impedido de andar, nos impedido de caminhar. Sonhos de Deus não são gerados em zonas de conforto, e é por isso que hoje eu quero pregar sobre 4 tendas na minha e na tua história, que tem um poder gigantesco de nos prender. E a primeira delas é o passado. O passado serve como tenda. Porque às vezes você acha que tudo que aconteceu até agora serve como limitação para você. Tudo que aconteceu até agora vai impedir você de viver algo diferente no futuro. Porque isso é tudo que você conhece. Você olha para o casamento dos seus pais e você viu divórcio. Então você imagina, isso é tudo que eu sei sobre casamento. Provavelmente eu vou terminar da mesma maneira.
está servindo como tenda para você. Deus é incapaz de gerar algo novo, porque você está olhando para trás ao invés de olhar para frente. E quem olha para trás, como a mulher de Ló, se torna estátua de sal. Por quê? Porque ela tem o poder de nos aprisionar no passado. É palavra de Jesus. Jesus olha e fala: lembre da mulher de Ló. Quando ela olha para trás, ela se torna estátua de sal. Aquela cidade era condenada por Deus, mas ela estava tão acostumada com o que Deus desaprovava, que ela ainda estava presa no passado. Tem passados que já não te cabem mais, meu amigo. Tem passado que Deus tem algo novo, Deus tem um futuro novo. Deus é o Deus que não muda passado, Ele ressignifica passado. O que Ele muda é futuro, o que Ele muda é um novo destino que Ele vai te dar. O que Ele muda é as coisas que Ele vai romper na sua vida, para que algo novo, algo diferente, algo inédito, algo que você nunca viu antes, possa ser feito na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: você não pode gerar sozinho o que Deus pode gerar na sua vida. Ou seja, Ele quer romper com o teu passado para Ele gerar algo no teu futuro que só Ele poderia gerar. E aí você me conta, talvez não é o casamento dos seus pais que serve como tenda de passado para você, mas talvez é a falência do seu pai, é a maneira que o seu pai lida com dinheiro, às vezes é um irmão seu que tem algum vício, é um familiar que teve uma doença e você acha que você vai acabar exatamente da mesma maneira. Você vai acabar repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos ciclos viciosos. Esse passado está te impedindo de romper. O alcoolismo não vai ser a tua história. Pode estar na linha de DNA da sua família, mas não está na linha do DNA de Deus. E Ele está te chamando para algo novo. Rompa! Rompa! Foi o problema no passado, mas não vai ser o seu. Em nome de Jesus, você tem fé nessa noite, igreja? Fé que tem coisas que Deus quer gerar, que você precisa abrir mão do passado para romper. Porque deixa eu te contar, sonhar grande ou pequeno custa o mesmo tanto, meu amigo. Então sonhe grande, espere grande. Tem gente que sonha tão pequeno que parece que você está protegendo Deus, como se Ele precisasse de ajuda. Não, eu vou sonhar pequeno, porque daí é fácil Deus fazer acontecer. Não, é milagre porque você não podia fazer acontecer. É milagre porque só Deus poderia gerar. É milagre porque só Deus poderia fazer. Mas eu quero viver uma vida aonde eu espero milagre, aonde eu espero sobrenatural, aonde eu espero o impossível. Eu quero pecar por crer demais, gente. Por esperar demais, por orar demais. Porque Jesus me ensinou a pedir com fé, acreditar no impossível, acreditar no improvável. Você é crente, meu irmão? Ser cristão é acreditar que o impossível pode acontecer. Quem que ressuscita no terceiro dia? Ser cristão é acreditar no impossível. Então Deus encontra Abraão e Ele muda o nome dele de Abrão para Abraão. Parece uma mudança pequena, mas às vezes é uma mudança pequena que Deus tem que fazer na nossa vida para colocar tudo no lugar. Às vezes é uma decisão. Talvez é nessa noite, hoje aqui, que você precisa tomar uma decisão de mudar um hábito na sua vida, de mudar uma maneira de agir, de mudar uma maneira de ser. E daí assiste daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quem você vai se tornar se hoje você romper com aquela pequena coisa. Ele foi de um pai excelente, um pai incrível. O que significa a palavra Abraão, um pai exaltado, para um pai de multidões? São pequenas coisas que Deus muda na minha e na tua história, que fazem total diferença no que nós vamos viver lá no futuro. Às vezes tem aquela pequena coisa no teu passado que você fala, não, é besteira, é coisa pequena, mas isso é o que está te impedindo de alcançar sonhos maiores de Deus na tua história. Às vezes a gente está parando algo que Deus já começou. Deus Ele quer fazer, Deus Ele quer gerar, Deus Ele quer transformar, mas a gente está preso no nosso passado. Mentalidade velha. Tem gente que pede algo novo para Deus, algo novo. Eu quero algo novo, eu quero viver algo novo. Canta todo culto, mas continua com a mesma mentalidade velha, com a mesma expectativa velha, com os mesmos hábitos velhos, com o mesmo estilo de vida velho. Nunca vive nada novo, mas ele quer viver algo novo. Às vezes a gente precisa parar de simplesmente cantar algo e começar a viver algo.
porque aqui é um lugar de adoração. Quando eu e você cantamos aqui, não é karaokê gospel. Não é a letra passa ali e você repete quando você sabe para ver que ponto que você tira no final, não. Você está alinhando o seu coração com o coração de Deus. Você está falando, eu não sou capaz, mas eu vou tirar os meus olhos da circunstância e olhar para Deus que está acima das minhas circunstâncias. Eu vou tirar os olhos da minha tenda e eu vou sair dela e eu vou olhar para as estrelas e eu vou contar as estrelas, porque eu estou cansado das minhas impossibilidades. Eu quero olhar para as possibilidades de Deus. Eu quero olhar para o que Ele pode fazer, para o que Ele pode gerar, e eu declaro que você vai viver coisas que a sua família não viveu, que o teu passado não importa, os problemas que a tua família já enfrentou, você vai romper, você vai viver o sobrenatural, você vai fazer coisas que ninguém na sua família ainda fez, mas algo vai começar com você, quando você decidir romper com o seu passado, e acreditar no que Deus pode gerar na tua vida, igreja. Algo sobrenatural pode acontecer se você decidir acreditar no futuro que Deus tem para você. Abraão, quando saiu da casa dos seus pais, tinha 75 anos. Nunca é tarde demais para você viver os sonhos de Deus. Nunca é tarde demais para mudar. Tem gente que fala, não, mas eu sou assim mesmo, até agora eu vivi assim, eu já tenho 50 anos. Ei, nunca é tarde para começar algo novo, nunca é tarde para viver coisas diferentes, nunca é tarde para romper com o passado. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitos personagens bíblicos que esperaram um bom tempo, mas o impossível e o improvável aconteceu, porque uma coisa eles tinham em comum: eles não desistiram de acreditar no que Deus prometeu. Não pare de acreditar no que Deus prometeu. A segunda tenda que pode nos prender são pessoas. Cuidado com a expectativa que você coloca nas pessoas. Às vezes as pessoas têm que nos perdoar porque nós não somos Deus. E elas também não podem ser o seu Deus. Você não pode salvar ninguém, você não pode transformar ninguém, está além do que você pode fazer, está além do que você pode gerar. Eu e você não somos Deus. Existe uma expectativa que é sadia, que você pode ter sobre outras pessoas, mas existe a expectativa que, meu amigo, você está esperando Deus. Ei, tem gente aqui que você não precisa de um namorado, você está querendo um pai, você está querendo uma mãe. Ou seja, às vezes a gente está colocando expectativa nas pessoas que nem elas podem cumprir. Ou seja, uma expectativa que está desordenada, que está no lugar errado. E o que eu acho interessante é que, quando Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus chega a Abraão, ele fala, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. E aí a Bíblia fala, e Abraão e Ló então foram para um lugar. Quem era Ló? Parentela. Ou seja, às vezes a gente obedece a Deus, mas a gente obedece a Deus pela metade. Às vezes a gente obedece Deus, mas obedece Ele no domingo de culto, mas na segunda-feira você fala, Deus, o domingo é teu, mas a segunda é minha. Para alguns é sábado, você sabe o que você faz no sábado. Ou é sexta, ou sei lá qual é o dia que você escolhe. Mas nós precisamos abraçar a promessa por inteiro. E a promessa por inteiro vai nos custar abandonar algumas coisas, deixar algumas coisas para trás. Então, Abraão chega e ele leva Ló. Sabe o que significa o nome Ló na Bíblia? Significa véu. Significa véu. E tem pessoas que são como véu na sua vida. Que quando você começa a contar bênção, ela fala, não, eu não acredito que isso pode acontecer. Não, você nunca fez isso, você nunca agiu dessa maneira, não vai ser agora que vai começar. Tem gente que você não pode contar as suas bênçãos para Deus, porque tem gente que é véu na sua vida, tem gente que não sabe celebrar os teus sucessos sem invejar os teus sucessos. Tem gente que é véu na sua vida, para de contar para a gente que está servindo como véu, como cobertura, porque tem lugares que Deus quer te levar, que pessoas do teu passado já não cabem mais naquele lugar. Tem pessoas que serviram até aqui, foram bons até aqui, mas para onde Deus está te levando, não cabe mais. Quais são essas pessoas na sua vida que têm servido de Ló
na sua vida. Desde que você se aproximou dela, parece que a tua fé nas promessas de Deus diminuíram. Parece que você já não espera mais nada. Elas te fizeram esquecer dos planos de Deus. Agora você quer outras coisas. Você tem outros desejos, outros sonhos. Você esqueceu das promessas. O que é isso? É véu na tua vida. Está servindo para tampar você de tudo o que Deus tem para a sua vida. Tem coisas que Deus quer te mostrar, tem coisas que Deus quer te revelar, tem coisas que Deus quer gerar na tua vida, mas tem Ló na tua vida. E é inacreditável, porque quando Abraão e Ló decidem se separar, a promessa, a palavra de Deus vem mais uma vez a Abraão, e fala assim: Abraão, olha a terra, tudo que você vê a norte, a sul, a leste, a oeste, tudo que você vê, eu vou te dar. Tem coisa que Deus só está esperando você se posicionar, para daí você receber. Tem coisas que a gente, só quando a gente está ali posicionado no lugar certo, é que a gente começa a receber de Deus o que Ele prometeu. Porque pessoas te conectam e influenciam o teu destino. Com quem você se conecta aqui, vai influenciar onde você vai chegar. E eu não estou falando que você não pode caminhar com muita gente. Tem gente que você tem que caminhar porque você sabe que você é a influência que ela precisa para Deus fazer na vida dela o que Deus quer fazer na vida dela. Ou seja, eu não estou pedindo para você brigar com ninguém, deixar de falar com ninguém, tratar a gente mal. Não vai chegar em casa hoje e vai falar assim: ó, você é Ló na minha vida, hein, para o teu esposo. Não é essa a aplicação que a gente quer da mensagem de hoje, não. Mas tem pessoas que elas não podem mais ditar os teus sonhos. Tem pessoas que não podem mais te guiar em direção ao teu destino, e elas têm guiado você em direção ao teu destino por tempo demais. Ou seja, não é que você não pode ser amigo, só a palavra daquela pessoa não pode mais ter o peso que tinha na tua vida. Ao invés de acreditar nas palavras de Deus, você estava deixando com que essa pessoa te influenciasse. Ou seja, não precisa brigar, não precisa xingar ninguém, não precisa deixar de seguir ninguém no Instagram. Quer dizer, tem pessoa que tu precisa deixar de seguir, sim. Mas nem todo mundo, tem gente que é só se distanciar. Parar de ouvir conselhos de quem não chegou aonde você quer chegar. Porque você precisa sair da tenda para olhar para o alto, da onde vem o teu socorro. Você precisa sair da tenda para olhar Deus. Porque deixa eu te falar, lugares vão passar, pessoas vão passar, o teu passado vai passar. A única coisa que continua a mesma até a eternidade é Deus, que nunca muda. Ou seja, se apegue a Deus na tua história. Não apenas a pessoas, não em lugares, mas em quem Deus é. A terceira tenda que nos prende, nos impede de viver os sonhos de Deus para a nossa história, nos impedem de romper, é o pecado. Eu lembro, quando eu era criança, geralmente, quando eu desobedecia, a minha mãe era da época que a Havaiana cantava ainda. E aí eu lembro que algumas vezes eu conseguia correr dela, eu geralmente corria ao redor da mesa, e quando ela ia para um lado, eu ia pelo outro, e aí eu conseguia às vezes escapar de apanhar, mas aí vinha a solene frase: espera teu pai chegar. E o que isso me ensinou, por incrível que pareça, desde que eu era muito novo, é que não importa o tanto que você corre das coisas que você faz de errado, não importa o quanto você corre dos seus erros, um dia eles vão te alcançar. Por isso que não dá para fingir que o que aconteceu no passado não aconteceu. A gente precisa redimir o passado, não fugir do passado. A gente precisa confessar os nossos pecados e não fingir que eles não aconteceram. Tiago fala que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Ou seja, quando você confessa para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para o outro, existe cura acontecendo dentro de você. Nós precisamos romper com os nossos pecados. E o pastor João sempre fala, às vezes não é todos os pecados, porque isso é generalizar demais. Às vezes é o pecado. Tem gente que quer ser santa amanhã, mas meu irmão, escolhe uma coisa só lida com uma coisa, pega uma área da tua vida e fala: eu vou focar nisso, eu vou orar sobre isso, eu vou jejuar sobre isso, eu vou buscar a palavra sobre isso, eu vou buscar conselheiros sobre isso.
Eu vou confessar esse meu pecado, porque é esse pecado que me prende, é esse pecado que é tenda sobre as bênçãos de Deus na minha vida, que tem me impedido de romper, me impedido de viver o sobrenatural, que me tira a paz de espírito, que me tira a alegria de um cristão que sabe que tem a salvação. Você sabe qual é esse pecado para você? Ei, hoje é noite de romper, hoje é noite de falar, ei, acabou, basta, eu não aguento mais, eu quero sair dessa tenda de pecado, eu quero sair dessa tenda de erro, eu quero sair dessa circunstância, eu quero mais de Deus, eu quero santidade, eu quero viver puro, eu quero viver íntegro, reto, inteiro. Rompa com o teu passado. Por que eu acho que é tão poderoso quando Deus ele chega em Abraão e fala, sai da tua tenda? Porque antes de Deus mudar a sua família, Ele quer mudar você. Antes de Ele mudar a tua terra, Ele quer mudar você. Ou seja, sai do meio da tua parentela. Não, mas eu preciso salvar a minha família, eu preciso mudar eles, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso. Não, primeiro Deus quer mudar você. Para depois Ele mudar a tua circunstância, depois Ele mudar a tua família, depois Ele mudar a tua terra, o teu emprego, o teu chefe. Mas primeiro Ele quer mudar você. A gente precisa parar de terceirizar a culpa que é nossa. Tem gente que chega e fala assim, não, mas se eu tivesse um marido diferente, se o meu filho fosse obediente igual o da fulana de tal, talvez é porque ela educa o filho dela diferente do seu. Ou seja, o problema não está no resultado, está no que está gerando o resultado. Se eu tivesse outro namorado, sim, mas você já teve outros 7 namorados e não deu certo igual. Ou seja, o que os 7 namorados têm em comum? Você. Você é a bênção. Você é a tenda que está impedindo eles de viver os sonhos deles. Por quê? Gente, às vezes a gente tem esse problema, gente. Porque eu não sei você, mas quando eu leio a minha Bíblia, eu sou assim também. Eu abro a Bíblia e parece que se fosse uma briga de rua, eu sempre estaria atrás de Jesus, falando, fariseus, vocês estão errados. A gente nunca está desse lado aqui, você percebeu isso? Você é sempre Davi, você não é um dos milhões de soldados que falaram assim, eu não quero lutar com Golias. Não, você sempre é Davi, você sempre é Moisés, eu vou subir um monte. Não, você geralmente é aquele que desistiu de subir um monte. A gente geralmente é um dos soldados que teve medo. Às vezes a gente não é o herói da história. Às vezes a gente é o que peca. Às vezes a gente é o que erra. Às vezes a gente é o que faz o que não deveria fazer. Às vezes a gente é aquele que não acredita nas promessas de Deus. E a gente precisa de ajuda do alto. Nós precisamos reconhecer. Parar de terceirizar a culpa, terceirizar o problema, é o meu pecado, é o meu erro, eu preciso romper com isso, não importa a circunstância, não importa as pessoas, sou eu. Você não pode mudar os outros, você só pode aceitar Deus te mudar, meu irmão. Eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui para escutar essa palavra, não, era você que tinha que estar aqui. Para de terceirizar, começa por você, começa com uma transformação no teu interior, no teu eu. A quarta tenda que eu e você nós precisamos romper na nossa história, romper na nossa vida, a gente precisa deixar para trás, porque tem um poder de nos manter ali, de nos aprisionar, é a tenda do medo. É o medo que te faz ter plano B, quando Deus falou, esse aqui é meu único plano. É o medo que te faz se apegar a coisas, porque se Deus não cumprir a palavra dEle, pelo menos eu tenho aqui uma saída, eu tenho uma escapatória, eu já planejei tudo aqui. Isso é falta de dependência, e falta de dependência existe por quê? Medo. Medo de confiar plenamente em Deus, medo de se entregar totalmente, medo de pular, porque acha que Deus não vai te pegar pela mão. Medo porque você não acha que você pode se esconder debaixo das asas de um Deus que te ama e tem planos e propósitos para a tua vida. É por isso que a Bíblia fala mais de 300 vezes, não temas, não tenha medo. Porque nós temos essa capacidade de nos prender a medos.
Sabe que uma alta porcentagem, ali pelos 80%, 90% das coisas que trazem angústia para a tua alma, te dão ansiedade, elas nunca vão acontecer, isso é psicologicamente provado já. A maioria das coisas com estudos foram vistos que nem vão acontecer, mas você se sente ansioso por causa daquelas coisas. É por isso que a Bíblia fala, não temas, porque nós temos a capacidade de nos prender em coisas que nem vão acontecer. Quanto mais se nós tivermos Deus ao nosso lado. É por isso que o apóstolo Paulo fala, ei, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. É por isso que os apóstolos negaram esse espírito de medo e andaram em direção a lugares que eram difíceis pregar a palavra. Era difícil alguém se converter, era difícil não ser perseguido naquela época. Muitas coisas eram difíceis, mas eles tiveram a coragem, a ousadia de perseverar, de romper com a tenda do medo. Hoje é dia para eu e você aqui nesse lugar romper com a nossa tenda do medo. Deus tira Abraão da tenda e fala, olha para o céu. Tira os olhos da tua circunstância, tira os olhos de si mesmo. Olhe para os céus. É só Deus que às vezes pode te fazer encarar os maiores medos que você tem. É só Deus que pode te ajudar a romper com aqueles medos que te aprisionam, que te limitam, que te deixam no chão. É só Deus que pode fazer. Mas para isso você vai ter que ter a coragem de sair de dentro da tenda. Tem gente que está acostumada a viver aqui dentro. Aqui dentro é confortável. Aqui dentro, pelo menos os meus medos já estão controlados já. Aqui eu já entendo como os meus medos funcionam. Aqui eu já sei como fazer, eu já sei o que falar, eu já sei como me portar, porque esses medos me aprisionaram por tanto tempo que eu estou acostumado a viver aprisionado, mas pelo menos aqui eu estou confortável. Ei, Deus quer romper com o que é confortável. Deus quer fazer o sobrenatural na tua vida. Deus quer gerar coisas na tua vida, que os teus medos estão te prendendo aqui dentro, e tem coisas que Deus quer fazer, que não dá para viver aqui dentro. Tem coisas que são grandes demais, planos que são altos demais, coisas que são sobrenaturais demais, para você manter vivendo aqui dentro. Aqui dentro não cabe os sonhos de Deus. Decida romper hoje, pelo amor de Deus. Decida dar esse passo de fé. Decida viver o sobrenatural. Você vai ser aquele que confia na tenda, ou aquele que rompe com a tenda. Você é aquele que fica confortável vivendo o que sempre viveu. Não, mas eu estou contente. Não confunda mediocridade com contentamento. Tem gente que está vivendo sonhos medíocres, vida medíocre, e falando, não, eu sou contente. Não, você não é contente. Você tem uma mentalidade pequena de mediocridade. Precisa romper com isso em nome de Jesus. Eu fico pensando nas coisas que Deus já te entregou, mas você está confortável demais para receber. Deus falou assim, não, no céu eu já conquistei isso para você. O problema é que você não tem fé para receber o que eu já te dei. Você está confortável demais para receber o que eu tenho para a sua vida. E ali no conforto, você não consegue receber. Você não consegue contar as estrelas. Abraão queria um filho. Deus fala, sai de dentro da tua tenda, rompe com esse medo. Para. Ele olhava para o lado da tenda e fala, aqui não tem filho nenhum. Aqui é tudo que eu consigo ver. Aqui eu estou sozinho. Aqui eu estou abandonado. Quando ele percebe que ele precisa romper, e ele aceita sair da tenda, ele olha para o céu e Deus fala para ele, conte as estrelas, se é que você pode contar o que Deus quer gerar na tua vida. Você não vai poder contar, porque vai ser maior do que você poderia imaginar, vai ser maior do que a tua mente pode compreender, mas para isso, você precisa sair da tua tenda. Você precisa romper com o passado. Você precisa romper com pessoas. Você precisa romper com o teu pecado. E você precisa romper com esse medo que te aprisiona de uma vez por todas. Porque a tenda que talvez Deus tenha te dado, a tenda que talvez por tanto tempo você falou, aqui é o meu lugar de conforto, aqui é o meu lugar seguro, aqui é o meu porto. Tem
impedido Deus de derramar bênçãos sobre a sua vida. Às vezes Deus quer derramar sobre você, mas existe uma tenda sobre você. Às vezes tem bênçãos que Deus Ele quer que chegue até você, mas você está com medo demais, confortável demais. Deus quer te atingir com bênção, Deus quer te dar coisa nova, Deus quer gerar sobrenatural na tua história, mas você está dentro da tenda. Quando Ele tenta derramar, não pega em você, porque você está preso dentro de um lugar confortável demais para viver o sobrenatural de Deus. Tem bênção que Deus quer acertar em você, mas para isso você vai ter que sair de dentro da tenda. Você vai ter que ter fé para romper, você vai ter que ter fé para dar um passo aonde você não entende, você não vê. Você vai ter que quebrar, romper com aquele relacionamento de muito tempo que te aprisiona, para que daí a bênção de Deus possa te acertar. Aí a bênção de Deus pode ser derramada sobre você, porque tem gente que quer receber bênção de Deus, mas não está disposto a obedecer. Tem bênção que só vem como resultado de obediência. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem aquilo para você. O problema é que você está obedecendo pela metade, está levando o Ló junto na viagem. O problema é que você está obedecendo pela metade, você bota um pé para fora da tenda, mas ainda existe um pé no plano B. Não, chegou a hora de romper. Porque quando Abraão sai da terra dele, quando Abraão sai da casa dele, quando ele abandona o conforto, a zona de conforto, é que Isaac nasce. Promessas não nascem em zonas de conforto. É apenas quando ele sai que a promessa nasce. De que lugar você precisa sair hoje? Para que planos de Deus possam nascer na tua história. Sonhos de Deus que precisam ser gerados. Porque quando você sai da tua tenda, você percebe que não tem mais teto sobre a sua cabeça. Agora os sonhos são ilimitados. Agora você não precisa mais olhar só para a tua circunstância, só para o que eu vivi até agora, só para as pessoas que estão ao meu redor, só na falta de um filho que foi o que Deus me prometeu. Você para de olhar só para o seu pecado e se olhar no espelho e não gostar do que vê. Você para de ficar ali amedrontado, fingindo que você está contente com essa vida que você não está. Não, quando você rompe, agora o céu é o limite, meu irmão. Você tem aceitado às vezes coisas que são pequenas demais perto do que Cristo já conquistou para você na cruz do Calvário. Porque enquanto você olha para a tenda, você olha para o que você é capaz de fazer, para o que você é capaz de gerar. Mas quando você conta as estrelas, você levanta a sua cabeça, olha para o céu e fala, é só Deus agora. Essa é a vida de fé. Você é um cristão ou não é? É para isso que Deus te chama, fé, vida de ver o impossível. Vida de esperar pelo improvável. Vida de sair da tenda, de romper. Essa é a vida que Deus te chamou. Aí onde você está, eu quero que você se coloque de pé. E eu quero orar por pessoas que você sabe que você precisa romper. Você sabe que você precisa romper com coisas que te prendem. Eu sei que alguns de vocês aqui, o que te prende é o medo. Você tem sido aprisionado pelo medo, você tem ataque de pânico, você tem ataque de ansiedade. Muita gente tem sido controlado por isso. E você precisa romper para você viver a vida que Deus tem para você. Você precisa romper. Porque Deus ele nos promete uma vida em abundância, uma vida verdadeira, uma vida cheia, completa. Você precisa romper com medo para viver isso. Alguns de vocês, você tem sido aprisionado, apreendido, tanto tempo a viver nesse ciclo de pecado, que você não acha que você pode se libertar dele. E deixa eu te contar uma coisa, você sozinho não pode. Você tem que querer, você tem que falar, eu quero romper com esse pecado, eu quero parar de viver dessa maneira. Mas você tem que levantar as suas mãos e falar, Jesus, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu poder, eu preciso de uma força que está além da minha. Alguns de vocês, você sabe quais são as pessoas que você tem que falar, eu não vou mais deixar essa pessoa guiar a minha história. Eu não vou mais deixar essa pessoa decidir o meu destino final.
Eu quero romper, eu quero coisas maiores. E alguns de vocês, você precisa ter fé que o teu passado não vai ser o teu futuro, que o que você viveu até agora não vai definir o que você vai viver daqui em diante. Eu não sei se essa palavra fez sentido no seu coração. Eu não quero orar por todas as pessoas, eu quero orar por pessoas que Deus trouxe aqui nessa noite e quer falar com você. Deus te trouxe aqui e essa mensagem está batendo no teu coração, está latejando dentro de você, está falando com a sua vida, está ressoando na sua alma. Enquanto todos os olhos estão fechados, as cabeças baixas, se esse é você nessa noite, e você precisa romper, você está falando, Natan, eu preciso romper. Eu preciso romper com algumas dessas coisas. Talvez não é nenhuma, são as 4, talvez são mais ainda. Coisas que você precisa romper, coisas que você precisa ter fé para sair da tenda. Aí é onde você está. Eu quero que você levante a sua mão, eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você nessa noite. Se você tem fé para romper, fé para viver diferente, fé para acreditar no sobrenatural, fé para esperar mais do que o que você tem tido até agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por tantas mãos, glória a Deus por tantas mãos. Feche os seus olhos aí onde você está. Comece a orar, comece a crer, comece a gerar um espírito de fé nesse lugar. Pai, nós oramos, nós declaramos um romper de Deus, nós declaramos um mover de Deus. Pai, faz além, faz mais do que nós poderíamos pensar ou imaginar. Faz o sobrenatural, gera o impossível na nossa vida, Pai. Pai, esse pecado que nos controla, que nos escraviza, que nos assola, Pai, nós declaramos que com o Teu poder nós podemos romper. Com o Teu poder nós podemos acreditar no sobrenatural. Com o Teu poder nós podemos viver algo diferente. Pai, esse passado não vai definir o nosso futuro. O nosso destino em Ti é diferente. O nosso destino em Ti, Pai, é mais do que nós poderíamos pedir. Pai, nós declaramos um futuro diferente, uma família diferente, Pai, uma vida financeira diferente. Nós oramos e Te pedimos, Pai, cadeias sendo quebradas, o Senhor rompendo tendas que nos prendem de viver os sonhos que Tu tem para nós. Pai, nós oramos nessa noite por pessoas que nós precisamos tirar da nossa história, pessoas que a gente precisa parar de ouvir, para que a Tua voz venha se tornar mais real, para que a Tua voz venha a ser mais alta. Pai, nós declaramos que essas pessoas, Pai, não vão mais servir de véu, porque o que o Senhor quer gerar na nossa vida. E Pai, nós declaramos todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, parta em retirada agora. Parta em retirada agora. Nós quebramos, nós rompemos com esse espírito de pânico, com esse espírito de medo, com esse espírito de covardia, porque o Senhor nos prometeu um espírito de coragem e ousadia. Pai, dá coragem para os Teus servos, dá coragem para a Tua igreja, dá uma ousadia sobrenatural, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Declara nessa noite, rompa nessa noite.
senti no meu espírito de orar por um grupo de pessoas específico. Eu acho que muita dessa tenda que te prende a um passado, eu sinto que muitas pessoas aqui, você tem medo de casar, porque você acredita que porque os seus pais se divorciaram, esse vai ser o teu futuro também. Porque você teve um relacionamento no passado que foi abusivo, você acha que a mesma coisa vai acontecer com você, que um homem vai te tratar como teu pai te tratava, como teu pai tratava a tua mãe. Eu sinto que tem pessoas aqui que você acha que a tua futura namorada ou a tua esposa talvez vai te trair igual a tua mãe traiu o teu pai. E isso te prende de ter relacionamentos saudáveis. Isso te prende de acreditar que Deus tem um casamento abençoado para a sua vida. Que Deus quer romper com esse teu passado e fala: esqueça, eis que eu estou fazendo algo novo, algo diferente. Aquilo não vai ser a tua realidade. Ou seja, existe um passado que tem gerado medo de viver um futuro. Você precisa romper com isso nessa noite. Você precisa romper com isso nessa noite. Quebra isso nessa noite com o poder que há no nome de Jesus. Deus vai gerar um casamento abençoado na tua história. A tua família não vai repetir os mesmos erros que os teus pais repetiram. Rompa com isso, rompa com isso. Toda traição, toda mentira, todo engano, Pai, eu declaro agora que caia por terra. Se você é uma dessas pessoas, levanta a tua mão mais uma vez. Você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você especificamente. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Glória a Deus por aquelas mãos, tantas mãos aqui. Pai, eu declaro agora um romper sobre famílias. Um romper sobre famílias, um romper sobre famílias. Pai, eu declaro um romper sobre famílias. Pai, que esse passado seja jogado no mar de esquecimento. Que a expectativa que seja gerada, Pai, através do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, venha apagar os erros do passado que tem impedido pessoas aqui de romper com medo. Pai, eu declaro casamentos saudáveis. Eu declaro que eles vão achar um cônjuge que os respeite, os ame, acredite neles, ore por eles. Que vão ser os melhores pais, as melhores mães para a família que eles irão construir juntos. Pai, eu declaro famílias saudáveis, famílias segundo a Tua vontade, famílias planejadas por Ti, Deus. Famílias que têm a Tua bênção, a Tua mão, a Tua proteção. E eu oro que nenhuma arma forjada contra eles venha prosperar no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, 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 amém.